A Copa Libertadores volta nesta terça-feira junto com a Sul-Americana e a Betfast é uma excelente opção para você fazer as suas bets. É uma casa que tem escanteios, tem vários mercados de chutes, de defesas de goleiro, de passes, principalmente nas grandes competições pelo mundo, La Liga, Premier League, Champions League. Conheça a Betfast. Primeiro comentário fixado deste vídeo, tá o link, você faz o cadastro e ainda ganha um bônus. Vá lá para o primeiro comentário fixado e faça já a sua conta. E agora bora que bora, porque tem vídeo hoje de Libertadores Sul-Americana na área para vocês. Solta a abertura. E ó, pra você que pulou a abertura, te peguei, hein? Vai lá no primeiro comentário fixado que tem o link da Betfast, nossa apoiadora do canal, hein? Não perca a chance, que a casa é muito boa. E agora começando o vídeo, pessoal, Estudiantes de La Plata e Grêmio, confronto importantíssimo pro Grêmio, que não venceu e nem empatou ainda na Copa Libertadores da América. O Grêmio tá numa zica nessa Libertadores, perdeu no primeiro jogo quando poupou pro The Strongest e depois jogou em casa contra o Ashpat e perdeu também. Então agora o Grêmio aí tem 4 gols sofridos, nenhum feito e 0 ponto. Precisa pontuar amanhã contra o Estudiantes. Se perder amanhã, basicamente dá adeus à Copa Libertadores da América. Do outro lado, o Estudiantes é semifinalista da Copa da Liga da Argentina e ainda vai bem, né? Na Libertadores, venceu em casa The Strongest, empatou fora contra o Ashpato, tem feito o dever de casa, precisa basicamente então agora, de fato, conseguir aí mais pontos para conseguir avançar de fase com tranquilidade. O Grêmio amanhã de Renato Gaúcho não terá o Diego Costa em campo, é uma baixa importante para o Grêmio, né? Um atacante de renome, experiente, então com isso o Grêmio perde bastante ofensivamente e terá que lidar com João Pedro Galvão no ataque. Pessoal, aqui eu pensei muito em no dupla chance do Grêmio contra o Estudiantes, porque eu acho que o nível do futebol brasileiro hoje é muito maior do que o nível do futebol argentino em termos nacionais, né? Não seleção, mas futebol nacional. Agora, cara, o Estudiantes é um dos melhores times da Argentina e o Grêmio é um dos piores brasileiros na Libertadores, na minha visão. Então, com isso, eu fico receoso, porque eu tô basicamente apostando num time que eu não confio. Então, com isso aqui, eu vou mudar, tá? Minha aposta, mudei meio que de última hora, umas 3 horas atrás. E eu vou de menos de 2.000 gols a 1,60. Por que eu vou de menos de 2.000 gols a 1,60? Porque eu vejo o Grêmio muito fechado amanhã, até talvez gostando do empate até certo ponto, porque o empate ainda dá uma sobrevida para o Grêmio, né? E o Estudiantes também não vai se abrir muito, porque sabe que o Grêmio é um adversário muito difícil e que o empate contra o Grêmio em casa também não é de todo mal, tá? Então, assim, o Estudiantes empatando, ele mantém 4 pontos de distância para o Grêmio e ainda continua firme ali na briga pela vaga na próxima fase da Libertadores. Então, vai ser uma partida muito truncada. Se o Grêmio fizer 1-0, ele vai continuar muito fechado. Se o Estudiantes fizer 1-0, aí fica um pouco mais arriscado, mas a gente precisa ver se o Grêmio vai ter força para chegar ao empate, né? Então, eu acho que o Under 2000 aqui tá com uma cotação muito bacana, perto de tudo que envolve essa partida, e eu vou nessa bet. Caracas e Rosário Central, duelo válido também pela Copa Libertadores. O Caracas tem 0 pontos conquistados, não vence há 3 meses. A situação do Caracas tá feia. E o Rosário Central tem 3 pontos, vem de derrota para o Galo, mas venceu na estreia o Peñarol em seus domínios. Agora pega o Caracas como visitante. Pessoal, aqui é um duelo que há muita disparidade técnica, tá? O Caracas ficou fora até da segunda fase do Campeonato Venezuelano. Ele caiu, um campeonato tem 20 times, eu acho, ou até menos que isso. Ele ficou fora dos 8 primeiros. Então, assim, o Caracas hoje, ele não é nem talvez a 8ª força da Venezuela, sabe? Ele tá aí por conta da campanha do ano passado e tudo mais. Mas, tipo assim, o Hulk deu uma chuteira pro jogador do Caracas, porque a chuteira dele tava descosturada e tudo mais. Então, assim, a situação do time venezuelano é muito ruim e é uma das piores campanhas que o time tem feito na sua história nessa temporada, tá? Então, o Caracas tá muito mal. E o Rosário, por mais que não seja um grande time, cara, é um time acertado, é um time argentino, com um nível de enfrentamento muito mais alto no cotidiano dele, pega Boca Juniors, River Plate, Estudiantes. Então aqui, mesmo fora de casa, que também não é um fator muito forte, porque o Caracas não leva tanta gente pro estádio, o Rosário deve vencer essa partida. E eu não vou aqui inventar muita coisa, não. Vou de Rosário para vencer, pagando 1,90. Esse é meu conselho de aposta para essa partida. Muito baseado na fase que vive o Caracas dentro do Campeonato Venezuelano. E olha que se você colocar as equipes que lideram o Campeonato Venezuelano para disputar o Cariocão aqui, eu acho que elas não passam de fase. Tá? Não passam, eu acho. Porque o nível da Venezuela é muito fraco mesmo.
No terceiro jogo, nós teremos Liverpool do Uruguai e San Lorenzo da Argentina. O Liverpool que foi muito subestimado, até por mim, no início da competição, mas é um time ajeitado, tá? É um time muito acertado, um time que na estreia empatou com o Del Valle, que tem um time forte, perdeu de 3-1 pro Palmeiras de virada, custou a perder do Palmeiras, e agora pega o San Lorenzo, que talvez seja o confronto mais acessível do grupo, porque é em casa e contra o time mais fraco tecnicamente. Agora aqui eu não vou fazer nada em linhas de vencedor, de dupla chance, porque é muito complicado, eu não conheço muito dos times, e eu também acho que está muito bem colocado as odds pelo que eu vi das equipes até aqui. Talvez um pouco baixo para o San Lorenzo, mas eu não tenho coragem de bancar, por exemplo, um dupla chance no Liverpool. Então aqui eu fiz um criar aposta que eu acho muito interessante no atacante do Liverpool. Luciano Rodrigues, mais de 2,5 chutes, tá? Qualquer tipo de chute para fora, bloqueado, na trave, com o adicional de mais de meio chute ao gol, pagando 1,61. Então você faz essa bet no criar aposta da Bet365, mais de 2,5 chutes com mais de meio chute ao gol, e para isso o Luciano Rodrigues tem que chutar 3 vezes ou mais, né, em qualquer lugar, e um desses chutes tem que ser ao gol do goleiro do San Lorenzo. Pode ser gol ou defesa do goleiro do San Lorenzo, mas tem que ir na meta dele, beleza? Essa é a minha bet para esse confronto. Atlético Mineiro e Peñarol, o Galo tá muito azeitado com o Milito no comando, o time tá jogando muito bem, tá conseguindo fazer bons resultados, vem de vitória sobre o Cruzeiro por 3-0 no Clássico, já colocou para trás aquele empate ruim contra o Criciúma em casa, é um time que tem muito recurso, tem Paulinho, tem Hulk, muito pegado, tem o Batalha que pega muito o jogo, então é um time muito forte do Galo, e aí pra mim é um dos candidatos ao título da Libertadores, apesar de eu achar que o Galo não será campeão, ele tem potencial para chegar na semifinal, numa final, e quem sabe talvez ser o campeão, né? Já o Peñarol, ele vem invicto no campeonato uruguaio, só que, o nível do futebol uruguaio, eu não consigo confiar, não consigo acreditar em times do Uruguai, tá? Tanto que o Peñarol na ida, né, na partida contra o Rosário do Central na primeira rodada, eu peguei Rosário para ganhar, e ganhou na Bacia das Almas 1-0, mas ganhou. E aqui eu acho que amanhã tem muita diferença tática e técnica. O Atlético Mineiro tá muito bem treinado, tudo bem que o Peñarol é comandado pelo Diego Aguirre, mas, cara, eu acho que aqui o Galo vai vencer tranquilamente, tá? Então aqui a minha recomendação é Atlético Mineiro ao vivo para vencer a 1,70. Se ele tomar o gol antes, pega o Galo o empate a 1,61. Limite de tempo das duas entradas até os 5 do segundo tempo, beleza? Aqui eu vou de Galo porque, cara, é muita diferença técnica e eu acho que isso vai ser nitidamente visto em campo. Eu acho que não vai dar nem para pegar esse moneyline, essa vitória do Galo ao vivo. Colo-Colo e Alianza Lima, duelo de um chileno contra um peruano. O Alianza Lima que vem melhorando, né, na competição internacional, na Libertadores. Ano passado conquistou sua primeira vitória depois de não sei quantos anos. Esse ano já empatou com o Flu em casa, perdeu no último minuto pro Cerro Porteño. Mas o time é fraco, assim. Acho que principalmente agora que tá começando a perder, empatar, perder, começa a desestimular, vai focar mais no peruano, que é o seu campeonato que ele domina. E aí os times que estão de fato focados, que são Flu, Colo-Colo, Cerro Porteño, vão de fato abrir mais vantagem. E o Colo-Colo tem um time muito ajeitado, tá? O Colo-Colo é um time bacana, um time para chegar em quarta de final, em oitavas de final, um time que realmente tem muita força, e principalmente em casa. Então aqui amanhã eu acho que o Colo-Colo não vai deixar passar esse resultado, e eu vou desde o pré-live aqui de Colo-Colo para vencer a 1,60. Vou aproveitar essa subida de odds, e algumas casas asiáticas você encontra esse Colo-Colo pagando 1,60, tá? E eu vou aqui no Colo-Colo para ganhar essa partida. Acho mais time que o Alianza Lima, tem o fator casa, o fator necessidade de vitória do Colo-Colo tá importantíssimo, porque esse é o jogo mais acessível do grupo, se você for ver, principalmente daqui para frente, né? Com essas 4 rodadas faltando. Então aqui eu vou de Colo-Colo, vence a 1,60. Em algumas casas estão 1,57, mas vocês encontram aí a 1,60 em várias casas asiáticas. Nos 2 últimos jogos, né, no último da Libertadores aqui, nós teremos Júnior de Barranquilla e LDU de Quito. Duelo de um colombiano contra um equatoriano, num dos grupos que eu considero de mais nivelamento, né, de forças. Tem o Júnior com 4, o Universitário com 4, LDU com 13 e Botafogo com 0, mas você pode no fim desse grupo ver, por exemplo, LDU e Botafogo passando, né, porque os times são muito iguais e os resultados eles variam muito e não tem muito essa de fator casa, né? Um visitante pode muito bem surpreender nesse grupo. O time do Júnior ele é interessante, ele tem o Carlos Baca, tem o Yimi Chara, tem jogadores de qualidade, é um time bem interessante.
Agora, o time da LDU é o atual campeão da Sul-Americana. É um time que não pode ter uma cotação como ele está tendo fora de casa, mesmo que seja contra o time arrumado do Júnior. Nesse momento, paga 2 pro Júnior. Eu acho baixo. Eu acho que tinha que estar ali em 2,40, 2,30 pro Júnior de Barranquilha. Então, com isso, né, aproveitando esse dupla chance da LDU alto, eu vou pegar aí dupla chance na LDU pagando 1,75. Tá? Um time chato, um time que sabe jogar fora de casa, que consegue amarrar jogo, que joga fechadinho e tenta sair no contra-ataque. Tudo bem que o trunfo da LDU é jogar em casa, né? Mas é um time que, na minha visão aqui, tende a complicar muito a vida do Júnior. E eu vou aqui nesse LDU ou empate a 1,75. Baseado no que eu penso do jogo, uma igualdade enorme de qualidade técnica. E aí só tem o fator casa pro Júnior, mas que eu acho que não é tão determinante assim para jogar do time para 2. Tá? Então aqui LDU ou empate é minha bet. E para finalizar, vamos para a Sul-Americana. Eu não gostei de nenhum outro jogo da Sul-Americana, tá? Vou focar aqui no jogo do Corinthians, que a audiência aí curte ouvir a opinião do jogo do Corinthians, né? Argentinos Júnior e Corinthians, a classificação do grupo tem o Corinthians com 4 pontos, o Racing de Montevideo com 4, Argentinos Júnior com 3 e Nacional de Assunção com 0. Esses dois times do Racing e Nacional para mim vão cair fora. No final da Sul-Americana acho que passam Corinthians e Argentinos Júnior, mas é bom começar a pontuar, principalmente para Argentinos, que ainda está fora do G2 da competição. O último jogo dessas equipes ocorreu no ano passado, na primeira fase da Copa Libertadores da América, e foi 0-0 no campo do Argentinos. Então, assim, é uma partida que é muito pegada, dois times que gostam muito de jogar aquele futebol pegado, aguerrido, né? Isso é um DNA do Corinthians e um DNA dos times argentinos também. Amanhã, no plano tático, o Antônio Oliveira não terá o Gustavo Henrique, o zagueiro, que segue fora com o dengue, mas ainda assim, a zaga, a estrutura do time está muito bem montada para essa partida. E do outro lado, uma notícia sobre o Argentinos Júnior é que o time está na semifinal da Copa da Liga Argentina. Ele perdeu o técnico Diego Milito pro Atlético Mineiro, mas continua ainda assim galgando passos, posições e qualificações. Bom, pessoal, aqui eu vou buscar o menos de 2.000 gols já no pré-live, tá? Vou pegar esse menos de 2.000 gols pagando 1,62. Eu acho que é uma partida muito pegada. Tanto o Argentinos quanto o Corinthians não vão achar ruim empatar aqui, tá na minha visão. E é uma partida que vai iniciar muito pegada, um 0-0 ali. Quem fizer 1-0 vai truncar o jogo bastante, principalmente se for o Corinthians. Eu sei que o campo, né, o Diego Armando Maradona, que é o campo do Argentinos, ele é pequeno de fato, mas ainda assim eu acho que é uma partida que descamba muito pro menos de 2.000 gols, então eu vou nessa bet para essa partida, beleza? Então esses são meus palpites para essa terceira rodada de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Vamos que é isso. Amanhã eu volto com mais palpites para os jogos de quarta-feira e depois de quinta-feira, e é isso aí. Curta o vídeo, comente bastante e bora buscar os greens nessa terça-feira, dia 23 de abril. Vamos que vamos!